Vamos para a mensagem da Palavra de Deus hoje. Eu preciso dizer que não era eu que devia estar aqui hoje, viu? Ixi, eu fechei aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui. Apertei o botão errado. Não era eu que devia estar pregando hoje, era o pastor Rodrigo que ia trazer a mensagem, mas ele de ontem para hoje começou a apresentar alguns sintomas que vocês já sabem do que, né? Ele está bem, não está com febre, ele e a Diana, a filha dele, mas a gente está resguardando ele, né? Resguardando a família. Então vamos orar pelo pastor Rodrigo, orar para que Deus o proteja, né? O livre desse mal. E também pela sua família, né? E de vários outros nossos que também já pegaram esse vírus, né? E Deus tem livrado, né? Então tem sido uma bênção muito grande a gente ver Deus livrando a gente desse mal, desse problema, tá bom? Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. E eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos tratar de uma história muito importante nas Escrituras, que também é uma ressurreição que o Senhor Jesus fez. Você sabia que Jesus fez, pelo menos está registrado, né? 3 ressurreições no Novo Testamento, né? A primeira foi essa que as crianças aprenderam hoje de manhã, da filha de Lázaro. A segunda, de Jairo, filha de Lázaro. Eu estou com Lázaro na cabeça. Lázaro é o terceiro, né? A filha de Jairo. A segunda é essa que nós vamos ver aqui agora, em Lucas capítulo 7. E a terceira do Lázaro, né? Do Lázaro. Então, claro, eu creio que Jesus deve ter feito outras ressurreições. A gente vê nas Escrituras que muitos milagres ele fez que não estão registrados, mas esses 3 estão registrados para nós, tá bom? Você está aí comigo em Lucas capítulo 7. Vai aparecer para você aqui na tela também, mas eu gostaria que você acompanhasse também na sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, liga a sua Bíblia e vamos ler esse texto da palavra do Senhor até o versículo 16, tá bom? Lucas capítulo 7, começando no versículo 11, e nós vamos até o versículo 16. Tá? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vamos orar. Senhor, nós pedimos agora a tua orientação sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente pode abri-la livremente, aprender dela e fazer com que ela seja prática nas nossas vidas. Mas sem o teu Santo Espírito junto com a gente, nos ensinando, nos orientando, nós não vamos conseguir entender nem colocá-la em prática. Por isso nós te pedimos, Pai, a tua orientação. Eu peço, Senhor Deus, também que o Senhor guarde o pastor Rodrigo e a sua família. Que ele possa, Pai, se recuperar o mais breve possível para poder estar aqui conosco de novo, trazendo a palavra do Senhor também para a gente. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente pode pedir essas coisas ao Senhor, sabendo que o Senhor está nos ouvindo sempre e que a tua vontade sempre é feita nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus. Ajuda-nos a entender a tua mensagem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem,
eu colocaria assim: o profeta reconhecido pelo amor. O profeta reconhecido pelo amor. E aqui, claro, você sabe de quem a gente está falando, né? O Senhor Jesus Cristo fez um ato maravilhoso de amor por essa mulher. Mas você viu a situação que ela estava? Ela estava numa situação completamente desesperadora. Desesperadora. Talvez como alguns hoje em dia estão passando também, né? A gente já sabe de pessoas que não só ficaram doentes, mas que perderam familiares e vários familiares dentro da mesma casa, né? E essa mulher tinha uma peculiaridade, ela tinha perdido, ela já era viúva, a gente não sabe quanto tempo de viuvez ela tinha, mas ela havia perdido o seu filho único. Então ela estava passando por uma situação muito ruim, tá? Perdendo as esperanças, talvez. E somente uma pessoa podia fazer alguma coisa por ela. Sabe quem? Deus, o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele podia fazer. E muitas das situações que a gente vê no nosso dia a dia, talvez você já passou por uma situação assim, ou conhece alguém que está passando por uma situação desesperadora assim, e ela também precisa conhecer Deus. Ela também precisa se chegar até Deus, porque é Deus quem traz para ela o conforto, o carinho, a solução, às vezes, para um determinado problema. E quem é que vai apresentar Deus para essa pessoa? Quem? A gente. A gente que conhece o Senhor pode apresentar a Deus para essas pessoas. Então, lembra do que Jesus foi chamado aqui? Ele foi chamado de profeta. E eu vou dizer uma coisa assim bem ousada. Nós podemos ser os profetas de Deus para as pessoas que não conhecem Deus. Nós somos os representantes de Deus para essas pessoas. Quem é o profeta? O profeta, não confunda, tá? Essa coisa de predição de futuro. Hoje em dia, a palavra profeta está muito ligada com alguém que prevê o futuro. Eu vou falar o que vai acontecer com você. Não, o profeta, biblicamente falando, era aquela pessoa que trazia a revelação de Deus para as pessoas. Lembra que no Velho Testamento, até na época de Jesus, pouco se tinha escrito a Bíblia como a gente tem hoje. Hoje nós vivemos num tempo maravilhoso, onde a gente tem acesso às Escrituras de uma forma completamente plena e até agora gratuita. Você pode baixar um aplicativo no seu celular e baixar 70 Bíblias gratuitas aí para você no seu celular, para você poder ler as Escrituras. Naquela época não, nem no Antigo Testamento e nem na época de Jesus. Inclusive, para que você pudesse ouvir as Escrituras, você tinha que ir no templo, tinha que ir numa sinagoga, tinha que ir para algum lugar assim. Hoje não, hoje a gente tem essa liberdade, mas as pessoas não usam dessa liberdade, não usam desse privilégio. Então, a gente que conhece as Escrituras, que conhece a palavra de Deus, vai ser o profeta dessas pessoas. Vai ser o representante de Deus para essas pessoas, apresentando para elas quem? O Deus que faz os milagres. O Deus que resolve os problemas. O Deus que traz a esperança para aquelas pessoas que estão aflitas. Essa é a nossa função. E não sei se você já passou por uma situação assim. Às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas a pessoa está passando por uma situação tão aflita, está tão grave a situação para ela, que ela não consegue ouvir você. Que você quer falar alguma coisa, quer trazer alguma palavra de consolo, mas ela está tão envolvida com o problema que ela não consegue te ouvir. Já passou por uma situação assim? E aí, como confortar uma pessoa dessa? Como trazer um carinho de Deus para essa pessoa? Se a gente não pode falar, o que a gente tem que fazer? Agir. Agir com amor. Por isso que Jesus foi reconhecido como o profeta do amor. Aquele que trouxe amor para as pessoas. Esse é o outro recurso que Deus dá para a gente. Afinal de contas, Deus é amor. E se a gente demonstra amor pelas pessoas,
nós estamos entregando o que para as pessoas? Deus. Pegou? Se você está demonstrando amor pelas pessoas, você está dando Deus para essas pessoas, mostrando Deus para elas. E foi assim que Jesus agiu com essa mulher. Ela devia estar numa situação muito, mas muito difícil mesmo. E talvez Jesus não tinha nem a condição de falar alguma coisa para ela, senão poucas palavras. Mas Jesus, ele resolveu o problema dela, ele agiu. Se nós, irmãos, tivermos atitude de amor para com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente pessoas que estão desesperadas, como a mãe desse rapaz, nós vamos mostrar Deus para elas. E vamos atrair elas para o lugar onde elas vão ter esperança, onde elas vão ter segurança, onde elas vão ter a salvação eterna das suas almas. Deus. Através, não muitas vezes de palavras, mas através de ação. Gente, eu tenho certeza que Deus quer fazer uma coisa maravilhosa no mundo com essa pandemia. Deus, ele quer se mostrar para as pessoas através dessa pandemia. A gente tem conversado aqui, né, que por mais de um ano a gente vem orando para Deus tirar essa pandemia da vida da gente, né? Mas Deus não fez isso. Pelo contrário, ele até deixou o quê? Agravar, ficar mais grave a situação. O que Deus quer então com isso? Deus quer que as pessoas enxerguem Ele. Enxerguem que não é na ciência ou na medicina ou em qualquer outra situação que as pessoas vão ter a sua salvação, mas em Deus. Quantas vezes a gente ouve relatos de pessoas cheias de comorbidades que pegam o vírus, vão para o hospital, vão para a UTI, ficam lá 20, 40 dias, 50 dias, aí se recuperam e voltam para casa. Aí alguém que nunca teve nada, um atleta, alguém que nunca teve doença nenhuma, cai num hospital desse, pega o vírus e morre em 2 dias. Quem tem poder sobre isso? A ciência? Os médicos? A vacina? Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. E é para isso que eu creio que Deus está permitindo essa situação, muitas vezes desesperadora, na vida das pessoas. Ele quer que as pessoas se voltem para Ele. E, gente, nós somos o canal pelo qual Deus vai ser mostrado para essas pessoas. Nós que conhecemos esse Deus. Nós que conhecemos o Deus que nos salvou. Ó, que dia feliz quando eu encontrei Jesus. É a partir daí que a gente vai conseguir levar Deus para as pessoas. E se a gente não consegue falar, nós vamos agir, tá bom? Combinado? Então vamos aprender aqui de Jesus como ele fez, que atitudes ele tomou, para que a gente possa imitar o Senhor e também levar as pessoas que estão desesperadas a Deus, tá bom? Tá comigo aí? Eu tenho 3 atitudes aqui dele, que ele tomou, que eu quero que você aprenda. Então marque aí, grava na sua Bíblia, pega a notinha do celular aí para você anotar, ou pega um papel aí, uma folha de papel, pega lá em casa, corre lá no armário, pega uma folha de papel. Pegou? Caneta, pegou também? Traz para cá. Vamos anotar. Primeira atitude que Jesus teve: compaixão. Ele teve compaixão da mãe. Ah, pastor, mas isso é normal. Quando alguém está passando por um desespero assim, a gente tem compaixão, né? A gente tem dó, tem piedade. Compaixão é você se condoer com a pessoa, é você entrar nos sapatos dela, como o pessoal fala, né? Ver a pessoa, sentir o que a pessoa tá sentindo. Inclusive, é interessante, porque a palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? A compaixão fala de mexer com as entranhas, mexer com os intestinos. É interessante, o que a gente fala que a gente sente no coração, o pessoal naquela época sentia nos intestinos. É só figurativo, tá, gente? Só figurativo, tá?
Mas é bem interessante porque isso era uma coisa que mexia com as pessoas. Então a palavra compaixão significa isso. Você está vendo uma cena que mexe com você, que mexe. E Jesus se compadeceu dessa mulher. Ele teve compaixão por ela. Uma viúva que já não tinha o seu marido, agora ela fica só. Ela perde o seu único filho. É assim que Jesus teve compaixão dela. Bom, compaixão era a marca registrada de Jesus, né? Ele tinha compaixão mesmo, ele amava as pessoas de todo o seu coração. Lembra? Ele curava, ele dava comida, pão, peixe para as pessoas, ele sentia a dor daqueles que estavam mais próximos dele. Eu tenho uma lista de versículos aqui, se você quer, depois eu posso te passar sobre Jesus tendo compaixão. E lembra daquele versículo de Mateus 9 que fala, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadecia das pessoas. Ele tinha esse amor pelas pessoas que estavam ao seu redor. E nós, se a gente quer imitar o Senhor e quer ter as mesmas atitudes dele, nós também devemos ter compaixão das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Isso é amar ao próximo. Lembra da semana passada que nós estudamos? Ele vira para Pedro e fala, apacenta as minhas ovelhas. É você ter compaixão das pessoas. É isso que Deus quer que a gente tenha. Agora minha pergunta para você é a seguinte, você tem mesmo compaixão das pessoas? Ou você é daquele tipo de pessoa fria, que olha para o que está acontecendo na vida das pessoas e não é comigo? Não é comigo, né? Até eu estava ouvindo duas pessoas conversando e uma virou para a outra e falou, olha só, você viu o que aconteceu lá, um acidente que teve ali, eu acho que era um acidente que teve ali, várias pessoas se machucaram. A pessoa virou para ela e falou assim, tem alguém lá que a gente conhece? Se não tem, não é problema meu. É assim que Deus quer que a gente viva? De forma nenhuma. Ele quer que a gente tenha compaixão. Se a gente quer seguir Jesus bem de perto, irmãos, a gente tem que se deixar sentir mais e racionalizar menos. Entende o que eu estou falando? A gente precisa deixar com que o amor de Deus entre nos nossos corações e a gente dê vazão a essas emoções. Afinal de contas, quem foi que criou as emoções dentro da vida da gente? Não foi Deus? Se a gente é frio, se a gente é calculista, se a gente está sempre alheio ao que está acontecendo com as pessoas, a gente não pode dizer que a gente ama as pessoas como Deus quer que a gente ame. E lembra do que a gente falou semana passada? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo, as pessoas? Não dá para falar isso. Não amar as pessoas é tão pecado, tão grande, quanto não amar a Deus. Entende? A gente tem que se compadecer das pessoas como Jesus se compadecia. Inclusive, Jesus ele se emocionava com frequência. Ele sentia alegria, ele sentia tristeza, ele chorava, tinha dó das pessoas. Você imagina Jesus brincando com as crianças? Deixa as criancinhas chegar até mim, não as impeçais. Lembra que ele falava? Você acha que Jesus brincava com as crianças? Brincava, lógico que brincava. Devia jogar bola com elas. Sim, devia jogar bola com elas, devia estar ali rindo, brincando com todas elas. A gente acha que Jesus muitas vezes é aquela pessoa que está sempre com o rosto sério, sempre compadecido e falando sempre devagarinho, sempre naquele mesmo compasso, com aquela voz suave, aqueles cabelos ao vento, né? Gente, Jesus ele era como qualquer outra pessoa.
Ele ria, ele chorava, ele se emocionava. Você acha que ele lendo o Salmo 100, ou naquela época até cantando o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, você acha que ele ficava paradinho? Celebrai com júbilo ao Senhor, alegrai-vos. Ele fazia assim? Duvido. Ele devia se balançar, ele devia sorrir, ele devia levantar a mão para o céu, ensinando isso aos seus apóstolos, o que ele devia fazer, o que eles deviam fazer. Ele era um cara alegre. Gente, não é errado a gente se emocionar, sentir dó, sentir compaixão das pessoas. Errado é a gente ser frio. Errado é a gente ficar sem nenhuma atitude diante de um hino que a gente canta, quão grande é o meu Deus. Isso é que é errado. O que Jesus quer da gente é que a gente sinta compaixão das pessoas, que a gente sinta o que as pessoas estão sentindo, e só abrindo o nosso coração para poder se emocionar também é que nós vamos fazer isso. Está entendendo? É Deus quem criou isso na gente. O apóstolo Paulo tinha compaixão pelos seus irmãos judeus. Lá em Romanos capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ele está falando dos judeus, são para que sejam salvos. Olha só, ele tinha uma dó enorme, porque os judeus, eles não entregavam a sua vida ao Senhor. Eles acreditavam até em Deus, mas dentro da sua própria justiça, eles estavam errados, estavam entendendo Deus errado. E aí ele vira no versículo 14 desse mesmo capítulo e fala: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Quem vai pregar? Nós. Nós que conhecemos o Senhor, vamos pregar. Nós vamos ser os profetas para essas pessoas. Lembra que Jesus disse aos apóstolos dele? Ergam os seus olhos e vejam os campos, porque eles já estão branquejando para a ceifa. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo e começar a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Parar de ficar sentindo dó da gente mesmo. Parar de olhar para o que eu gosto ou deixo de gostar, o que eu quero ou deixo de querer, para fazer aquilo que Deus quer de nós. Deus coloca pessoas no seu caminho, no seu círculo de amizades, no seu círculo de companheirismo. Até você pode nem ter tanta amizade com aquela pessoa, mas coloca pessoas dentro da sua alçada para que você possa atingi-las com o amor do Senhor. Para que você possa ter compaixão dessas pessoas, como a célula Mais Um para o Reino teve do Tiago. Que é esse rapaz que está passando por uma dificuldade muito grande. Sabe o que eles fizeram? Quando eles souberam que ele estava passando por essa dificuldade, ninguém nunca mais viu ele mais gordo, mais magro. Nem no vídeo ele apareceu, né, Antônio? Ele ficou com a câmerinha desligada, mas a célula toda estava lá, junto com ele, orando por ele, demonstrando compaixão por uma pessoa que eles nem conheciam. Isso é amor de Deus, gente. Isso é amor do Senhor. Essa é a primeira atitude que a gente tem que aprender do Senhor. A gente tem que ter compaixão pelas almas, compaixão pelas pessoas que Deus coloca na vida da gente. Marcou aí? Sabe qual é a segunda atitude que ele teve? Que a gente tem que aprender também? Ele não esperou convite para agir. Ele não esperou convite. Você viu alguém aqui chamando ele para fazer alguma coisa? Não. Ele não esperou convite, não. Ele simplesmente agiu
nessa situação com a viúva. Simplesmente. O fato é que muitas vezes a gente sente dó da situação das pessoas. A gente sente compaixão das pessoas, mas aí a gente pergunta para nós mesmos, o que a gente pode fazer? O que eu vou fazer? E aí a gente se conforma com essa pergunta e não faz nada. A gente nem tenta responder a pergunta. A gente nem tenta responder, será que eu realmente posso fazer alguma coisa? Porque Jesus, ele tomou a iniciativa, sem que ninguém pedisse nada. A mulher pediu alguma coisa para ele? Alguém da multidão pediu alguma coisa para ele? Os discípulos? O rapaz que estava morto pediu? Não, ele não ia poder pedir, né? Ninguém pediu nada. E ele simplesmente tomou a iniciativa. Agora, imagina a cena. Imagina a cena. Jesus vindo com uma multidão junto com os apóstolos. Note que a gente vê aqui no versículo 2, do versículo 11, tinha uma multidão junto com ele. Uma outra multidão vindo, saindo da cidade, trazendo o caixão. Tinha uma multidão também porque, não sei, talvez essa viúva fosse conhecida na cidade, talvez o pessoal se compadecia mesmo dela, ou gostava muito do rapaz. Devia ser um rapaz legal, um rapaz que realmente cuidava bem da sua mãe, e agora, naquela condição, a mãe dele ia ter que ser cuidada por quem? Aquela multidão toda estava vindo, e Jesus simplesmente vê o caixão chegando e toca o caixão. Ele para a procissão. Alguns já iam tentar dar bronca nele, né? O que o senhor está fazendo? Né? A gente não vê isso relatado aqui. Mas talvez alguém já tentou fazer um negócio desse, mas Jesus já parou o caixão, parou o esquife, parou a procissão e se dirigiu então para a mulher. Todo mundo olhando. Todo mundo prestando atenção para saber o que esse louco vai fazer. O que ele está querendo? Parando uma procissão de funeral desse jeito. E aí, ele dá um exemplo maravilhoso que a gente tem que seguir. Primeiro, ele não teve medo de tomar a iniciativa que ia ajudar quem precisava de ajuda. Ele foi lá e fez. E você sabe que Jesus, ele curou muitas pessoas que não pediram nada para ele. Você sabia disso? Tinha alguns que pediram, outros que tinham fé até. Outros nem estavam esperando nada e Jesus foi lá e curou eles também. Tinha iniciativa para ir e fazer as coisas que precisavam ser feitas. O apóstolo Paulo também tinha iniciativa. Quantas vezes a gente vê no livro de Atos, ele entrando nas cidades, ele ia para as sinagogas, ele pedia a palavra e começava a pregar o Messias, começava a pregar Jesus. O apóstolo Paulo não tinha medo também, ele entrava nas sinagogas e pregava. Lembra de Filipe, quando o Espírito mandou ele falar com aquele eunuco? O Espírito vira para ele e fala, corre do lado do carro. Ele começou a correr, o eunuco estava lendo Isaías, e ele vira e fala, eu vou falar com um cara desse? Eu, um comandante do exército da rainha? Eu não. Ele não teve vergonha, não teve nada. Ele só sabe o que o senhor está lendo? Tomou a iniciativa e levou ele até Jesus. Antes da gente continuar a história, eu quero me deter nessa atitude de Jesus. Ele tomou a iniciativa. Gente, não vamos esperar que as coisas aconteçam ao nosso redor para que a gente leve Deus para as pessoas. Não vamos esperar que as pessoas batam na nossa porta pedindo, você pode me falar de Jesus? Ou mandem um zap para você, ou liguem para você. Nós temos que criar as oportunidades. Nós temos que ser ousados. E em vez de esperar que as coisas aconteçam, a gente tomar a iniciativa e levar o Deus que a gente conhece para as pessoas que estão precisando dele. Essa tem que ser a atitude que a gente tem que imitar de Jesus aqui. Não vamos esperar que as pessoas nos peçam ajuda. As pessoas às vezes nem vão notar
que a gente está ali por perto quando estão passando por uma situação muito difícil. Vamos oferecer, vamos nós criarmos as oportunidades para que as pessoas possam ouvir de Jesus. Pensa em alguém que talvez esteja numa situação extremamente desesperadora, talvez não, mas alguém para quem você pode apresentar a Deus. Alguém que está passando por uma situação difícil e que não conhece esse Deus que você conhece. E que você pode ir lá e falar para ele. Pensou? Lembrou de alguém? Então obedeça. Vai! Não é, lembra, a ordem não é para a gente esperar, né? A ordem é para a gente ir. Vai pregar o evangelho. Vai falar de Jesus para as pessoas. Vai fazer discípulo. Não fique esperando que as pessoas façam para a gente. Então essa é a segunda atitude, tá? Jesus não esperou convite. Ele tomou a iniciativa. E aí vem a terceira atitude. Lembra qual foi a primeira atitude que ele teve? Compaixão. Precisamos imitar essa compaixão. Segunda atitude? Iniciativa. Ele tomou a iniciativa e foi lá e fez. Fez o que precisava fazer. E a terceira iniciativa, a terceira atitude dele, ele fez algo pela mulher que trouxe a esperança, a alegria para o coração dela. Ele fez. Eu quero que você pega essa palavra. Fez. É uma atitude de amor que ele teve para com essa mulher. Duas coisas ele fez para essa mulher que a gente vê aqui registrado, tá? A primeira coisa que ele fez é falar para ela não chorar. Você viu aqui? Primeiro de tudo, ele vira para ela aqui no versículo 14. Fala assim, versículo 14? Não, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Essa foi a primeira coisa que ele falou para ela. Mas como é que ela não ia chorar se o filho dela estava morrendo, tinha morrido? Como é que ela não ia chorar? Muitas vezes a gente pode chegar para as pessoas e falar isso também. Olha, não fica tão triste, não fica triste. Mas Jesus, além disso, ele fez uma outra coisa, ele fez algo mais. Ele fez algo que ela não estava esperando. Ele fez algo que ia trazer um consolo, uma esperança, uma vida para ela, que ninguém mais podia lhe dar. Só Deus podia lhe dar. Ele ressuscitou o filho dela. Ele ressuscitou, ele fez, restituiu para ela o filho que ela tinha perdido. Ele supriu a necessidade imediata daquela mãe, a falta do seu filho, a falta de sustento que talvez ela ia ter, falta de vida. Ele trouxe de verdade esperança de volta para a vida daquela mãe. Eu não sei se a gente vai conseguir sair por aí ressuscitando mortos, tá? Mas a gente pode apresentar as pessoas para quem pode ressuscitar mortos. Talvez a pessoa que está desesperada na sua frente, ela precise de um milagre. Apresenta para ela o Deus que dá o milagre. Apresenta para ela esse Deus que dá aquilo que a gente precisa. Gente, isso é amor. Esse é um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto de consideração que você pode fazer pelas pessoas. E talvez, lembra do que a gente falou, não vai ser através de palavras, vai ser através de ação. Lembra do que a gente tem falado há algum tempo aqui na igreja? Uma das coisas que a gente tem aprendido é que a gente tem que ganhar as pessoas primeiro para nós, para depois ganhar para Cristo. Você já ouviu isso? Primeiro você ganha as pessoas para você. Você alimenta as pessoas com o amor de Deus que você tem.
E aí, quando as pessoas confiam em você, sabem que o que você está apresentando para elas realmente é sincero, realmente é um amor, realmente é verdadeiro, aí elas vão acreditar em você e você pode apresentar a Deus. Primeiro ganha as pessoas para a gente, depois a gente ganha elas para Cristo. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu falei, que absurdo. Mas é verdade. É verdade. A gente vai demonstrar, Deus ele vai demonstrar o amor dele para as pessoas somente através da gente. Somente através da gente. O que é que eu posso fazer, pastor, pelas pessoas? Sei lá, usa a sua imaginação. Talvez você possa mandar um zap para a pessoa, ela está passando por um problema. Em vez de você mandar só como é que chama? Um emoji, né? Assim, que está falando, vou orar por você, mas muitas vezes você nem ora, né? Não é assim? Estou falando bobagem? Manda um zap para ela, manda uma mensagem, ou melhor, liga para ela. Você sabia que o celular também liga? É verdade, talvez a maioria dos jovens não saibam disso. Celular manda mensagem, celular escreve, mas também você pode ligar. Viu? E você falar pessoalmente com a pessoa. Isso é maravilhoso. Sei lá, faça isso. Faça alguma coisa que demonstre sua consideração por ela. Um dia desses, falando com uma das líderes de célula, ela disse para mim que tinha um bolo na casa dela que estava sobrando e simplesmente ela ouviu do Espírito Santo entregar aquele bolo para a vizinha do lado. E ela foi lá, bateu na porta e falou, olha, esse aqui é um presente para você. Ah, por quê? Mas eu não estou fazendo aniversário, não estou vendo. Não, é só, Deus me pediu para dar para você, tá? Um gesto de amor. Não sei o que aquela mulher estava passando. Aquela vizinha recebeu um presentinho. Sei lá. Talvez o seu colega de trabalho fez aniversário e você mal deu parabéns para ele. Dá um presentinho, uma lembrancinha. Tem tanta coisa baratinha. Só para a pessoa saber que você teve consideração para com ela, lembrou dela. Uma flor para uma colega de trabalho. Um parente. Talvez você possa fazer alguma coisa que realmente supra a necessidade daquela pessoa, né? Por exemplo, a pessoa está doente, faz uma refeição e leva para ela, ou compra uma marmita e leva para ela. Se você é como eu, que não sabe cozinhar, né? Olha, você não precisa se preocupar com a sua refeição hoje, eu trago para você. Faz alguma coisa, uma cesta de amor da igreja. Nós temos cestas de amor que a gente pode recolher, inclusive estamos recolhendo as cestas de amor hoje. Se você trouxe sua parte da cesta de amor, fala com o Bob e com a Lívia, ou então liga para eles depois para você combinar. Talvez uma carona que você possa dar para alguém. A pessoa precisa ir no mercado, precisa ir no hospital, e você tem o seu carro ali. Uma ajuda para uma mudança, um móvel que ela precisa mudar do lugar, você ouve aquele arrastar no apartamento do lado, bate lá na porta, precisando de ajuda? Eu te ajudo. Conserta alguma coisa na casa daquela pessoa que está quebrada. Eu não sei, usa a imaginação. Demonstra o amor de Deus por aquela pessoa através do que você faz por ela. E o que você vai ganhar em troca? Nada. Nada. Eu tenho atendido, gente, pessoas que me ligam, agora com esse negócio de zap, né? Todo mundo está aprendendo a mexer com computador, com reunião, com virtual, né? Eu tenho atendido pessoas do Brasil inteiro. Gente de Belém, gente de Belo Horizonte. Me ligou agora uma pessoa de Uberaba, em Minas. E aí a pessoa me pergunta... pastor, quanto o senhor cobra? Porque eu sou psicólogo também, então as pessoas acham que eu vou cobrar como consulta de psicólogo, né? Eu falei, eu não cobro nada. Eu cobro oração, que você ora por mim, tá? Aí as pessoas, mas tem certeza? Às vezes a gente fica semanas com uma pessoa assim, né? Ué, é o amor de Deus, eu ganhei de graça. Eu vou dar como?
de graça. Faça alguma coisa. Como eu disse, às vezes a gente não pode fazer um milagre, mas a gente pode orar para o Deus que faz os milagres e colocar aquela pessoa nas mãos do Senhor. Faça uma oração por vídeo com ela quando você estiver conversando com ela, para e fala: vamos orar agora? Vamos orar agora? Ah, mas as pessoas em volta vão ver a gente orando. Ué, Jesus não parou um caixão com uma multidão em volta dele? Por que a gente não pode fazer isso? Por que você tem medo de baixar sua cabeça e orar com alguém num shopping? Só porque as pessoas vão passar e olhar para você? Que bom que vejam que você está orando. Que bom que vejam que você está falando com Deus. Não vamos ter medo nem vergonha de quem a gente pode apresentar a Deus, porque as pessoas precisam dessa esperança. Talvez a gente não ressuscite mortos, mas a gente pode dar esperança da vida depois da morte, que a palavra de Deus nos dá. Está entendendo? Está entendendo que Deus que a gente serve? Está entendendo que Deus maravilhoso é esse? Você pode levar uma palavra de esperança num momento de dor, de aflição. Lembra, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então ofereça um folheto, ofereça um estudo bíblico. Tem tanta coisa aqui que a gente pode dar para as pessoas. Convida alguém aqui da igreja para orar por essa pessoa também, junto com você. Nós estamos tentando fazer nas nossas células o que a gente chama de zap de oração. Pegar uma pessoa que você conhece, convidar alguém da igreja, da sua célula, e fazer uma oração com ela pelo zap. Só orar, mais nada. Olha, eu quero orar por você. Trouxe aqui um amigo, uma amiga, para orarmos juntos por você. Ela também se importa com você. Faça algo que a pessoa não imagina que você vai fazer por ela. Faça algo que vai além do que normalmente você faria. Lembra que Jesus falou em Lucas 17? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essas três atitudes de Jesus vão fazer diferença na vida das pessoas que Deus colocar na nossa frente, principalmente nas pessoas que estão desesperadas, das pessoas que precisam dessa esperança. Primeira atitude, compaixão. Segunda atitude, iniciativa. Terceira atitude, fazer. Fazer. Nós não podemos, irmãos, ficar alheios às necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas que estão ao nosso redor. Deus coloca essas pessoas ao nosso redor para que nós atinjamos cada uma delas. Mas Deus só vai agir por nós quando nós tomarmos a iniciativa. Quando nós quisermos tomar a iniciativa. Ele não vai forçar nada na vida da gente, tá? Você sabe disso. Deus não força as coisas na gente. Mas Ele pede. Ele orienta. Ele fala para a gente fazer. Deus age quando a gente toma a iniciativa. Quando a gente demonstra e faz amor pelas pessoas. Lembra que eu tenho ensinado repetidas vezes para vocês. Amor bíblico não é sentimento.
Amor bíblico é atitude, ação. Você não precisa sentir nada pela pessoa para amar a pessoa. Basta você fazer alguma coisa por ela e demonstrar Deus para ela através do amor que você tem, que Deus te deu. E o resultado disso vai ser o mesmo resultado que Jesus teve aqui. Olha o que diz lá no versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. As pessoas vão glorificar a Deus quando virem aquilo que Deus fez através de você. E você vai ser reconhecido como profeta de Deus. O que, pastor? Profeta? Sabe, aquela pessoa que quando as pessoas precisam de alguém que lhes apresente Deus, vão correr a você. Você não vai sair profetizando aí, não vai sair por aí falando do futuro de ninguém, não. Você vai apresentar a palavra de Deus para essas pessoas, e você vai ser profeta na vida dessas pessoas. Um grande profeta, uma grande profetisa, que vai ensinar a palavra do Senhor que Ele te deu, que você aprendeu com Ele, para essas pessoas. E elas também vão reconhecer que Deus estava ali no meio. Vão reconhecer que Deus visitou eles através da sua visita. Vão reconhecer que Deus se importava com eles através da ação que você fez por aquela pessoa. Mateus capítulo 5 diz, Jesus falando para a gente: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É através das nossas obras que Deus vai ser glorificado. É através da nossa demonstração de amor que Deus vai ser reconhecido. Por isso, nós também podemos ser os profetas que vão ser reconhecidos pelo amor. O amor de Deus no nosso coração, dado para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, gente, vamos parar com o egoísmo, tá? Vamos parar com o comodismo e vamos fazer o que Deus espera da gente. Vamos levar Ele para as pessoas. Vamos amar as pessoas da maneira como Deus quer que a gente ame. Tá pronto? Tá pronto? Converse com o Senhor agora. Fale com Ele. Você quer realmente ter um coração igual ao do Senhor? De verdade? Então abra o seu coração para Ele. Talvez você esteja aqui hoje, está me ouvindo, e você ainda não entregou o seu coração ao Senhor. Você tem muitas coisas no seu coração, mas Ele não é dono ainda da sua vida. Você pode, nesse momento, entregar a sua vida para Ele. Pedir para que Ele entre no seu coração, perdoe os seus pecados e lhe dê a vida eterna que Ele dá para aqueles que pedem, para aqueles que creem na sua morte e na sua ressurreição. Talvez você esteja aqui hoje e fale: pastor, eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu preciso me condoer daquela outra. Eu preciso ter mais compaixão na minha vida. Eu sou muito frio. Eu quero que Deus toque no meu coração agora. Essa é a sua oração. Você tem pedido isso para Deus? Então erga a sua mão, onde você estiver, e eu vou orar por você. Eu quero, pastor, que você ore por mim agora, porque eu quero tomar uma decisão na minha vida, diante do Senhor. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm buscado o Senhor de todo o coração.
e que tomam decisões na sua vida que vão realmente mudar, dar uma guinada nas suas atitudes. Que possam, Senhor Deus, encontrar-se com o Senhor primeiro e então transmitir isso para as pessoas, a tua atitude, o teu coração. Que esse desejo possa estar no coração de cada um que o Senhor está vendo com mão levantada. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá a tua palavra, o teu exemplo, e nos ajuda a te seguir bem de pertinho. Eu peço em nome de Jesus. Amém.